Muito boa tarde. Nós estamos aqui novamente gravando mais um episódio do Gi Patriane em Ação. E como eu sempre falo, estar aqui entrevistando mulheres maravilhosas com essas histórias engrandecedoras agrega muito, muito à minha vida. E eu me sinto muito grata por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast. E hoje, minhas queridas, meus queridos que vão assistir esse episódio, eu estou com uma pessoa aqui muito especial. A história dela, eu estava lendo aqui, é incrível, incrível. O nome dela é Cláudia. Eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço para as minhas entrevistadas e depois ela vai se apresentar para vocês, tá bom? Clau, muito obrigada por estar aqui. É uma honra você ter aceitado o convite para participar aqui do podcast, compartilhar conosco essa sua história maravilhosa para incentivar outras mulheres nesse caminho do empreendedorismo. Eu que agradeço, Gi, pela oportunidade, né? A segunda oportunidade. A primeira você me deu quando foi ao meu evento Mulheres e Negócios, verdade, né? verdade. Nós nos conhecemos pessoalmente, É verdade. nos conectamos e hoje estamos aqui, Sim, né? sim. Então, para mim é um grande prazer, de verdade, participar desse seu projeto, desse seu programa. E vamos, né, compartilhar a nossa história aí, Sim. porque eu tenho certeza que muitas mulheres também que estão nos vendo, nos ouvindo, vão se conectar também mais uma vez. Sim. E eu sempre começo, Clau, com a pergunta que é o nome do podcast. O que a palavra ação significa para você? Ação significa realmente sair do lugar, né? Eu costumo dizer sobre oração, a palavra oração. E quando você separa a palavra oração, é orar mais ação, É verdade. entendeu? Ação é você ir atrás, é você agir, independente da situação que você esteja vivendo naquele momento, né? Se você não tomar o primeiro passo da atitude, colocar em ação o que você tem para fazer, ninguém vai poder fazer por você. Sim. Nossa, eu não tinha percebido realmente oração. É orar, mas olha. Ação, exatamente, né? E aí tem a palavra na Bíblia, né, que diz: faça por ti que eu te ajudarei. É verdade. E aí vem a palavra oração. Nossa, que incrível. Não tinha parado. Olha, a gente tá vendo como. Viu? Vocês estão vendo como cada vez que a gente conversa com essas mulheres incríveis, vocês vai tendo insights, viradas de chave. É muito engrandecedor, gente. Claro, eu quero que você fale um pouquinho do seu currículo, né? Eu sei que você já foi CLT por um bom tempo. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória, até para as pessoas que verem esse Claro, episódio vamos lá. conhecer. Eu tenho aí 25 anos de carreira, né? Principalmente na área comercial. Eu costumo falar que eu fui picada pelo venda vírus, né? E aonde aconteceu isso, Gi? Há 20 anos atrás, vamos se dizer assim, né? Então, eu comecei com o meu primeiro emprego de CLT, na época como operadora de telemarketing, né? Que era aquele Nossa. boom. Inclusive também, né? Na região aqui de Santo André mesmo. Ah, né? foi aqui? Foi aqui, meu primeiro emprego, acredita? Caramba! Que era a empresa CSU, né? E então eles estavam contratando jovens e tudo mais. E eu comecei, né? E agora eu vou revelar um pouquinho aí da minha idade, né? Foi como atendimento da época da BCP. Lembra da BCP? Faz tempo, né? Nossa, não lembro. Não, eu sou nova. Não é? Não faz parte. Foi na BCP e foi uma experiência maravilhosa, entendeu? Porque ali eu entendi o que era um comprometimento, uma responsabilidade e tudo mais, né? Apenas com 18 anos, tá? Nossa. E ali, a partir daquele momento, né, eu me encantei pelo atendimento ao cliente, né? Atender cliente sempre foi, assim, excepcional para mim, vamos se dizer, tá? E simplesmente eu fui crescendo e agregando demais, até que eu fui contratada pela própria empresa Claro. Participei de toda a parte de migração e tudo mais. Trabalhei lá dentro da Claro mesmo, que foi na Berrine, né? Nossa, então daqui você foi para Berrine. Foi para Berrine, exatamente, né, Gi? E lá também foi uma experiência maravilhosa, até porque foi implantação de uma empresa que não é brasileira. E ninguém falava espanhol na época. Nossa. E todo o nosso suporte era do México, onde a empresa, claro, realmente é. E nós construímos o sistema que hoje funciona aí nacionalmente muito bem na raça.
E eu fui uma dessas fundadoras, né? Eu cheguei aí com 20 anos para o México, estudamos lá o sistema. Ah, você chegou aí para lá. Cheguei para lá, entendeu? Ficamos lá durante mais ou menos uns 15 dias, que eram os melhores atendentes, né? E então, assim, eu fui construindo a minha carreira. E o porquê, Gi? Desde pequena, eu sempre quis ser independente, né? Meu pai, né, um homem muito visionário, ele me criou para ser uma mulher independente, né? Então, ele sempre falava, estuda. E o meu maior sonho era ser uma grande executiva. Então, eu ficava sempre assistindo novelas, e aí eu ficava olhando como que as empresárias se vestiam, como elas se falavam, como elas se comportavam. E a maioria das vezes, elas sempre estavam aonde? Ou na Paulista, ou na região da Berrini. Sim. Então, trabalhar na Berrini, para mim, foi um grande sonho, né? E quando eu me vi ali no meio daquelas grandes executivas, grandes empresas, né? Eu trabalhava na época do lado do prédio Robocop, né? Que foi quando ele foi inaugurado. Então, para mim, era o auge do meu sucesso. Logo em seguida, eu fui contratada pela Telefônica também, né? E na Telefônica eu já tive a experiência de trabalhar como gerente de recursos humanos, porque dentro desse período eu fiz minha faculdade de recursos humanos e tudo mais. Eu não pensava em vender, eu tinha pânico de vendas. Até então você não tinha vendido nada. Tinha pânico, Gi. Falava em vendas para mim, eu falava assim, ai, não, Deus me livre, vocês estão loucos. E eu fazia muito treinamento, porque eu participava da Academia de Líderes da Atento, né? Que também era do Grupo Telefônica. Lembro desse nome. E aí, simplesmente, por incrível que pareça, nós não nos conhecemos, né? Porque eu já dava treinamento de vendas, fazia treinamento de vendas, treinamento motivacional, enfim, uma série de treinamentos. E o meu treinamento que mais tinha sucesso na empresa era o treinamento de vendas. E todo mundo saía me elogiando, me mandando e-mail, que adorou meu treinamento. Os feedbacks Mas você dava eram treinamento de venda sem nunca ter vendido. Sem nunca ter vendido, olha só. Olha. E eu ficava pensando, eu não comentava com ninguém, né? Mas eu pensava, que povo doido. De onde eles estão gostando do treinamento de vendas? Porque eu não sei vender, eu nem gosto de vender, olha isso. Olha. E aí teve, né, nesse meio período, teve a migração, onde a Telefônica saiu de cena e ficou só a empresa Vivo, se juntaram, se tornaram uma empresa só. Sim. E aí o meu gerente chegou para mim e falou, Cláudia, eu tenho só duas opções para você. Não dá mais para você continuar no RH, tá? Porque o RH se tornou uma empresa só, então é muito gerente, né? Eu tenho uma vaga para você cuidar de uma equipe de vendas, ou, se você preferir, infelizmente, a gente vai rescindir o seu contrato. Eu sempre fui mãe solo, então eu sempre tive muita responsabilidade. E como ir para a rua sendo mãe solo, pagando aluguel e tudo mais. E eu lembro que isso aconteceu numa sexta-feira, Gi. Ele falou, na segunda-feira você vem e você me dá um... Quantos anos tinha sua filha nessa época? 4 anos. Pequenininha. 4 anos, né? E aí eu falei, tá. Eu fui para casa, eu passei o final de semana inteiro chorando. Porque eu pensava, meu Deus, a minha vida acabou. A minha carreira acabou. Como que eu vou cuidar de uma equipe de vendas se eu não gosto de vender? Eu não sei vender. A gente tem momentos na nossa vida que a gente só vê o problema, né? Exatamente. A gente não vê que é uma oportunidade, né? Eu não enxergava, só enxergava o problema, porque o problema para mim, eu não sabia o que era pior, se era ir para a rua e ficar desempregada com uma filha, ou se era cuidar da equipe de vendas. E aí, como eu te disse, meu pai, ele sempre foi o meu apoio, né? E nós tivemos uma longa conversa durante a madrugada, que ele me viu chorando, e aí eu falei, pai, minha vida acabou? Acabou, minha carreira profissional, tá tudo acabado, né? Aí ele falou, tenta, você não sabe, entendeu? De repente você vai para essa área. Eu falei, pai, não tem jeito, enfim. Cheguei na segunda-feira, falei para o meu gerente, eu falei, olha, vamos, eu topo o desafio, né? E aí ele falou, tá bom. Aí ele me deu uma operação de vendas, né? Na época a gente vendia internet, speed. Isso na Vivo? Na Vivo, porque era uma empresa só, Sim. né? E aí depois eu descobri que a operação que ele me deu era uma operação que já estava praticamente falida, né? Que já tinha 6 meses negativa dentro da empresa. Eu falei, não, esses caras estão me sabotando, não é possível. E eu sou um tipo de pessoa, Gi, que quando eu me proponho a fazer algo, eu faço algo muito bem feito, né? Falei, bom, se é o que eu tenho para fazer, então vamos fazer, né? E eu não sei te dizer, tá?
da onde eu tirei forças, da onde eu consegui. Eu sei que em 3 meses, a minha operação era uma das operações líderes de vendas. Olha né? só, tá vendo? E nesse período, eu acabei ficando na Telefônica mais ou menos um período de 2 anos, no qual eu iniciei com uma operação de 30 operadores e me tornei gerente nacional da Vivo, liderando mais de 2.000 pessoas no Brasil todo e fazendo Nossa, que muitas incrível. implantações e vendas. Então, quando eu falo que o bichinho da vendas me picou, foi aí, porque eu nunca mais trabalhei com RH na minha vida. E você, né? então, se descobriu ali, muito Total. maior, né? Uma potência que você nem imaginava, Não né? imaginava, não imaginava, entendeu? Então, assim, eu falo que vender é a minha paixão. Vender também salvou a minha vida Mas- em vários momentos. Mas, Cláudia, a gente fala das vendas, mas em muitos momentos a gente não percebe que a gente está vendendo o tempo todo, né? O tempo inteiro. A gente vende a nossa imagem, a gente vende tudo. Aqui a gente Exatamente. estamos o nos tempo vendendo uma inteiro. para outra, né? É É isso que quando mesmo. fala, você vai vender aquela palavra, né, para quem nunca, eu também É uma trava. antes de entrar no buffet, eu nunca tinha vendido nada. E eu lembro que até a gente tive uma briga com meu marido em relação a isso, porque eu nunca tinha vendido nada, ele também nunca vendeu nada. Né? E ele achava que vendas era dom. E eu Não falava, é. não é. Tudo, o ser humano ele é totalmente treinável, É isso né? mesmo, exatamente. E aí, quando eu comecei eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui pro buffet, eu fiz a primeira venda de uma festa, eu cheguei em casa muito feliz, né? E eu falei, tá vendo? Você tá vendo como eu posso É vender? isso mesmo. Aí ele abaixou a cabeça, né? Falou Porque, assim, mas são crenças que a gente traz pra nós, né? Sim, porque na realidade, né, Gi, que nem falando um pouquinho ainda lá atrás, né? Quando eu era adolescente, eu falo que eu não era muito provida de beleza, né? Então, você ia procurar emprego, porque naquela época a gente tirava carteira profissional com 14 anos, né? Então, você não via a hora de fazer 14 anos para tirar sua carteira profissional. E eu Sim. fui dessas, né? Então, corri, tirei minha carteira profissional e fui procurar emprego. Na época, a gente procurava emprego pelo jornal, né? Lembra? Estou trazendo vários insights, hein? É E verdade. aí, sempre colocavam lá, né? Recepcionista, atendente, o quê? Boa aparência, como eu te disse. Eu não era provida de beleza, né? Mas com 14 anos lá na Não. nossa época era difícil, né? Ah, mas mesmo assim, tinha umas que se sobressaía, Sim, né? sim. Aí, o que aconteceu? O que sobrava? Vendedora, né? Então, eu acho que criou essa crença, Essa que crença. o vendedor era tudo aquilo que, assim, não deu certo na vida, virou vendedor. Entendeu? Olha Eu só. tinha essa crença, Sim, né? sim. E é tanto que, assim, eu fui fazer faculdade, porque na minha cabeça, só com a faculdade eu seria alguém, eu seria respeitada, eu poderia ganhar muito bem, entendeu? Então, para mim, foi uma quebra, assim, muito Mas difícil. isso da faculdade, eu até falei lá na minha imersão, Eu domingo. lembro. Isso são caixinhas que colocam a gente, São. né, Cláudia? A gente cresce dentro dessa sociedade. Nossa, você só Exatamente. vai ter sucesso se você fazer faculdade, se você trabalhar numa empresa grande, se você tiver um carro, né? Se você tiver. Isso, Mas se em algum... você, na época, hoje nem tanto, né? Mas na época, se você é funcionário público, uau, Nossa! você estourou na vida. O auge do sucesso ser funcionário público, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu tive que ir quebrando muitas crenças e foi na marra, né? Porque aparecia aquele muro, eu falava, vou ter que derrubar ele. Ia, né? E a venda foi justamente isso, entendeu? Só que hoje, olhando toda a minha trajetória, Gi, eu agradeço demais, né? Pelo meu gerente, que já enxergava um potencial em mim que eu não me enxergava, entendeu? E pelo meu pai, que sempre me encorajou. Sim, Né? sim. Ele sempre me deu coragem para enfrentar. Primeiro Mas você ele vai e falava você pra faz. você que o sucesso era só se você fizesse faculdade, o seu O pai? meu pai, pelo fato dele ser um homem bem humilde, né? O meu pai, ele só estudou até a 4ª série, entendeu? Tá. Então, o meu pai, ele tinha muito essa questão de estudar, Tá. fazer faculdade Tá. e tudo mais, entendeu? Então, ele era meio fechado nessa questão, né? É tanto que, assim, eu comecei a empreender também por uma necessidade, tá? Porque eu passei toda essa história, né? Criei uma carreira dentro do mundo corporativo, entendeu? Só que, infelizmente, o meu pai, ele ficou doente. Ele teve um AVC nesse meio tempo, né? E, então, a minha cabeça deu um Era boom. novo, né? Meu pai, ele teve um AVC com 75 anos, mas É. meu pai era muito ativo. Ele fazia caminhada, ele fazia corrida.
Entendeu? Ele era muito ativo, né? A minha família inteira é do comércio ali da região da 25 de março e do Brás, da Feirinha da Madrugada. Sim. E meu pai, ele fazia, né? Ele tinha uma banca da Feirinha da Ele Madrugada. tinha? Entendeu? Ele e meus irmãos, né? Inclusive, quando ele teve o AVC, foi acordando de madrugada para ir trabalhar. Entendeu? E para mim foi um choque muito grande. Foi aí que eu tive uma virada, eu comecei a perceber até que ponto tudo isso vale a pena, né? Eu não critico o CLT, entendeu? Mas eu acredito que as pessoas, elas têm que avaliar até que ponto realmente vale a pena. Sim. Porque você se sacrifica, você se entrega. Quando meu pai ficou doente, Gi, eu não estava em São Paulo, estava fazendo uma implantação no Rio Grande do Norte, tá? E aí, o meu irmão me ligou falando que o meu pai estava internado porque ele havia acontecido um AVC com ele. E naquele momento eu fiquei desesperada. Eu liguei para o meu chefe, eu falei, compra a minha passagem porque eu estou indo embora agora. E aí ele falou, tá, vamos comprar tudo, né? E passou horas e nada da passagem chegar e nada dele me ligar. E aí, quando eu cheguei no hotel, eu falei para ele, olha, eu quero ir embora, meu pai está precisando de mim. Aí ele conversou comigo e falou a seguinte frase, você é médica? Eu falei, não. Seu pai está onde? Eu falei, está no hospital. Quem está com ele? Eu falei, minha mãe, os meus irmãos. Então, ele não está sozinho. Nossa, olha, fico até arrepiada. Entendeu? Caraca. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade e você vai finalizar. E assim, faltava 15 dias ainda, porque eu tinha praticamente acabado de chegar lá, né? Então, graças a Deus, eu consegui ajudar financeiramente a minha família, mesmo estando longe. Você não voltou? Não voltei, eles não deixaram eu voltar, enquanto eu não terminei o serviço que eu tinha para fazer. E aí, quando eu voltei, né, minha chefe viu que eu estava muito abalada, ela me deu as férias, entendeu? Passei esse tempo, mas o meu pai ficou totalmente debilitado. A minha mãe também já era uma senhora, você conheceu minha mãe. E só tinha eu, entendeu? Só tinha eu. E aí eu tomei a decisão de sair do corporativo, né? Porque ele precisava fazer tratamento, fisioterapias e tudo mais. E não tinha quem levasse. Nós até tentamos, e olha só que coisa, né? Na época, eu tinha 28 anos, eu já tinha um carro do ano, eu já tinha um salário que a gente chama hoje de 6 dígitos, 7 dígitos, entendeu? E tudo registrado em carteira. Então, visualmente, profissionalmente, eu já estava no auge pela minha idade, tá? Então, assim, eu pagava, tá? Cuidador, pagava motorista, né? E teve um dia que a minha mãe me ligou e falou assim, me ligou chorando na porta do hospital, né? Da clínica de reabilitação onde ele fazia fisioterapia e falou assim, filha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, por quê, mãe? Ela falou assim, tem quase 2 horas que eu tô aqui esperando um táxi e ninguém quer levar o seu pai embora. Aí eu falei, mas por quê, mãe? O que está acontecendo? Ah, infelizmente, ele já fez as necessidades dele, porque ficou muito tempo, então ele está todo sujo. E o pessoal, quando chega, não quer levar o seu pai e fala que simplesmente a cadeira de roda vai arranhar o carro deles. E ali, Gi, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, para que serve meu carro? Para que serve meu dinheiro? Sim, Se as 2 pessoas que eu mais amo na minha vida e que fez eu chegar aqui e agora estão precisando de mim, eles estão sendo humilhados, estão em vulnerabilidade, onde eu não posso fazer nada. E nesse momento eu pedi demissão da empresa. Você pediu demissão? Pedi demissão, entendeu? Tinha 5 anos, uma carreira. Eu tinha ganhado uma bolsa para fazer um intercâmbio na Espanha, porque a Vivo é uma empresa espanhola, como uma das melhores gerentes. Foram 5 gerentes escolhidos. Eu abri mão de tudo para poder cuidar da minha mãe e do meu pai. Né? Que incrível, claro. E aí entrou minha jornada de empreendedorismo, entendeu? Então você foi para empreender, você já pensava, mas você já pensava, tentou empreender? Não. Nunca? Não, minha cabeça era totalmente CLT, totalmente, entendeu? Caramba. Só que daí eu tenho algo que eu consigo virar muito rápido a chave, né? Diante das necessidades. E aí eu pensei, eu falei, cara, e agora, né? Porque eu tenho uma filha pequena, eu tenho meu pai que está doente, né? E tem minha mãe que é idosa e uma casa inteira para cuidar. O que eu vou fazer? Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de roupa, sapatos, bolsas. Mas eles não te mais. mandaram embora? Não. Eles fizeram eu pedir minhas contas. Não fizeram acordo, não fizeram nada. Porque, na realidade, eles não queriam me perder, né? Sim. Então, era uma maneira deles me prenderem. Se segurarem, eles me deram as minhas férias para ver se eu ficava mais tranquila e mais calma. Mas, quando eu voltei das férias, aconteceu essa situação e eu não pensei 2 vezes, né?
E foi justamente isso. Aí eu comecei a empreender dentro daquilo que eu gostava. Eu falei assim, Certo. cara, eu tenho que vender alguma coisa, né? Vou ter que vender, vou ter que me virar, porque o dinheiro tem que entrar. E aí eu comecei a vender bolsas. Caramba, acho Né? que eu lembro que você falou sobre isso. Lembra? E aí eu comecei a vender bolsas, porque as bolsas era algo que eu gostava, né? E a minha empresa chamava Louca por Bolsas, entendeu? Que eu achava que era bem subjetivo, né? Porque as Sim. meninas sempre falam, eu sou louca por sapato, eu sou louca É. por bolsa. E a minha loja era louca por bolsas. E eu comecei a empreender, comecei a comprar as bolsas ali daquela região na época da feirinha da madrugada e tudo mais, que foi a época que começou a vir nessas importações, né, da Sim, China para sim, lá, então era sim. tudo novidade. E eu vendi muito. Só que as bolsas não eram bolsas de qualidade, né, Gi? É. Então eu falei, cara, isso daqui não vai dar certo, né? E aí eu entendi que eu podia ter um negócio muito sólido. Então eu me legalizei, abri meu CNPJ, me tornei uma das representantes de grandes marcas, né? Smart Bag, Morena Rosa, De bolsa. Entendeu? Você Quando a- tinha loja física? Não, eu trabalhava como sacoleira. Tá, você levava para as clientes. Exatamente. Eu tinha um carro, colocava dentro do carro. Como eu fiz muito contato nessas empresas, Sim, por as causa mulheres. dos call center, então eu tinha um contato delas de todas. Eu ligava, eu falava, meninas, tal dia eu vou estar na porta da empresa, né? E para mim, Gi, foi muito difícil, porque imagina, eu era uma alta executiva, uma gerente já de alto padrão, e de repente eu estava na porta da empresa vendendo bolsa. Como né? foi isso? Foi difícil no começo, Que né? por mais que nós trabalhamos isso, tem a parte do ego e da É isso vaidade, que eu ia né? falar, Que era o acaba ego, pegando, né? Não exatamente. tem, Porque daí você pensa assim, cara, eu caí, tô no chão, né? Só que a minha necessidade era muito grande de fazer aquilo dar certo e de levar dinheiro para dentro de casa, né? E é que nem eu te disse. Eu vendia numa velocidade tão grande de que na época, tem mais ou menos uns 13 anos atrás que eu comecei a vender bolsa, eu já fazia 5 mil reais por dia de bolsa. Caraca! Entendeu? Porque as minhas bolsas eram de alta qualidade, né? Então, automaticamente era de alto padrão, Sim, entendeu? sim. E as gerentes, né? Gerente do banco, Você escolheu um enfim, nicho, né, de mulheres exatamente, empresárias. entendeu? E eu ia, então eu comecei a fazer grêmios também, né? Então eu fazia grêmios dentro da Mercedes, dentro da Volks, entendeu? E eu fui me enfiando, né? Só que eu sou muito boa para fazer dinheiro, Gi. Isso eu descobri na marra, tá? Eu não sou boa para administrar. Você faz com facilidade, mas faço, perde não. com facilidade. Exatamente, porque assim, eu estava até conversando esses dias com a minha mentora. Eu não fui ensinada a ser empresária, entendeu? Ninguém de nós fomos, né, Clau? Exatamente, entendeu? Então, assim, você fica muito preocupada em fazer, em vender. E a parte da gestão da tua empresa, Sim, né? sim. Muitos empresários hoje, muitas empresárias, elas quebram por falta de gestão. Sim, entendeu? total, E foi o que total. aconteceu comigo com as minhas bolsas, né? Porque o comércio tem o alto e baixo, principalmente para quem trabalha com moda, né? Então, eu não estava preparada, quebrei, obviamente. E aí, vamos recomeçar, né? De E novo. agora, o que eu vou fazer? E foi bem na época de final de ano. E aí, com toda a coragem do mundo, eu falei, eu vou reabrir o quiosque do meu pai na feirinha da madrugada, né? E fui para lá e comecei a vender água. Água? Água. Essa garrafinha de água aqui, ó. Entendeu? Na época, eu comprava essa água a 50 centavos e vendia a R$2. Mas falam que o lucro da água é incrível, né? Muito grande. Eu vendia 3 mil reais de água por dia. É ali naquela movimentação que tem naquele lugar. Exatamente. Final de ano, Nossa! entendeu? Era muito fardo de água que a gente vendia, muito mesmo. Eu lá no meio da multidão vendendo água. Entendeu? Caraca, Então eu Clau. vendi água, vendi chocolate da Soufflé, sabe? Porque o Soufflé ali no Brás é o Muito, carro-chefe. é muito. Entendeu? Então a mulherada vinha de longe, eu vendendo, né? Então assim, eu levava dinheiro para casa, entendeu? Todo santo dia, que era a minha preocupação. Nesse período meu pai faleceu, e aí eu falei, cara, chegou a hora de eu voltar. De eu cuidar de mim, porque o meu papel já foi muito bem feito, Sim, obrigado, sim. né? E foi aí que eu entrei numa outra etapa da minha vida, que foi o consórcio.
entendeu? Eu lembro que você falou, mas aí você entrou como Exatamente. empreendedora já também, Não, né? voltei pro CLT. Você voltou pro CLT. Voltei pro CLT, porque assim, apesar de empreender, eu ainda tinha aquela questão de me sentir segura, Tá, que entendeu? muitas têm, E eu né? tinha uma outra questão que na época eu vivia um relacionamento. E aí a pessoa que estava do meu lado naquele momento, ele era funcionário público. E ali eu já vivia um relacionamento abusivo, eu não sabia agir, né? Porque não se falava como fala com tanta Sim, abertura sim. hoje. E simplesmente o que aconteceu? Ele falava, né? Ah, mas você não é certo. O meu é funcionário público, o meu é certo. Eu sou mais do que você, entendeu? Você não tem uma garantia de absolutamente nada. Então, com essa mentalidade e com a fraqueza de eu não ter mais o meu pai do meu lado, eu pensava, Se para sentiu eu poder. fragilizada, né? Exatamente, para eu poder ter alguma coisa na vida, eu vou voltar Você para o era uma CLT. empreendedora nata, mas você tinha uma mentalidade ainda de CLT. Tinha, exatamente, entendeu? Porque, assim, na realidade, eu não tinha quem me alimentasse a minha mente, né? Então, por isso que hoje eu bato muito na tecla do poder da ambiência. Muito, Entendeu? muito, É muito muito. forte, né? Muito forte. Então, assim, eu sempre trabalhei com a lei da atração na minha vida, sabe? Tudo que eu quis, eu consegui. Que nem a minha carreira mesmo dentro do CLT, eu construí ela em 5 anos. Eu saí de operadora de telemarketing para ser uma gerente nacional de call center. Sim, Entendeu? sim. Eu cheguei a fazer, nesse meu retorno, um processo seletivo para o banco, né, um dos bancos, e simplesmente eu não fui contratada pela diretora. Porque hoje eu entendo que ela me viu como um grande risco para ela. Ah, Entendeu? Porque ela sim. falou para mim assim: qual que é o segredo dessa velocidade na sua carreira? Aí eu falei para ela: determinação. Eu sei onde eu quero chegar. Mas você viu que como é incrível a mente da gente, Cláudia. Você é uma potência, mas você estava tão presa As às crenças ambiência e que tudo você mais. voltou pro CLT, cara. Exatamente. Mas assim, foi a minha virada também, Gi. Porque aí que eu falo, né? A questão de você imaginar como que é a outra situação. Quando eu voltei, eu fui contratada pela empresa Remasa, né? Que vocês Sim, conhecem, sim, pioneira do conheço. consórcio. Só que eles me chamaram para ser gestora também deles, para eu poder fazer implantação do 0800, atendimento e tudo Ah, mais que tá. eles não tinham. Então, eu fiz do zero toda a implantação da central de atendimento deles, né? Só que eu era bem limitada, eu ganhava um salário razoavelmente bem para a época. Só que assim, eu não queria mais cargo, eu já tinha pegado gosto de ganhar dinheiro de verdade. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, né? E Cargo não nisso, enche barriga, né? não, é ego. E eu É já verdade. tinha abastecido o meu ego, né? É como se eu tivesse falado pro meu pai, pronto, pai, cumpri a missão, agora deixa eu fazer minha É. parte, né? E aí foi onde aconteceu. Eu fiquei 1 ano como gestora lá na Remasa, né? Trabalhando bonitinha como CLT, com as contas até aqui, né? Que não conseguia, não conseguia pagar, enfim. E aí uma amiga minha, né, falou para mim, dentro da própria Remasa, falou assim, Cláudia, por que você não vira vendedora? Eu falei, você é louca? Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, você acha que eu tenho um perfil para ficar batendo de porta em porta, com pastinha na mão? Eu morro de dó desses vendedores de consórcio. Aí ela fez assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você. Eu falei, amiga, coitados. Eu falei, desse jeito? Aí ela falou, Cláudia, você não tem noção. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quanto eles ganham? Ela falou, sabe quanto que cada um aqui ganha? Na época, Gi, 10 anos atrás, eu lembro que ela falou assim, olha, a última vendedora que eu vi, ela ganhou só de vale 20 mil reais. Eu falei, para, você está mentindo para mim. Ela falou, não estou mentindo, né? E ela foi e me mostrou o pagamento. E aí teve a festa de final de ano. Gi, era cada mulher linda, elegantérrima, com cada carro. Que eu pensava que ela era uma das diretoras, E as era donas, era vendedora. tudo vendedora. Aí a minha amiga falou, você tá vendo? Aquela ali é líder da unidade tal, aquela também é Olha vendedora da só. unidade tal. E eu fiquei assim, ó. Ela falou, Cláudia, entenda uma coisa. Aqui as vendedoras, elas não competem roupa e sapato, como a maioria de nós mulheres fica competindo uma com a outra. Aqui elas competem carro. Quem tem o melhor carro, tá? Elas trocam de carro 1 vez por Caramba. ano. Aí eu fiz, não.
Aí eu fui para casa pensando, né? Porque eu gosto de pensar. Aí eu falei, eu vou tentar. E foi aí também que eu fui até o diretor, falei para o diretor, eu quero ir para a área de vendas. Só que como eu era registrada, era um processo diferente. Então, a Remasa, eu tive que pedir a conta. É porque os vendedores não eram Não, registrados. eles são registrados, mas eles têm um salário fixo garantido, que era um Tá, salário mínimo. Tá, E o tá. meu salário era salário de gerência, Sim, né? sim. E não podia baixar meu salário, né? Sim. Então, eu tive que pedir a conta, entendeu? Para ir enfrentar a venda. E na época todo mundo me chamou de doida, né? Você paga aluguel, como que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Eu sei que se eles fazem, eu vou fazer. Se eles conseguem, eu consigo, entendeu? Os 2 primeiros meses eu chorava, né? Porque eu não sabia como Até que era, começar a como que não entender. era. Mas, Gi, depois que eu peguei o jeito, ninguém mais me segurou. É tanto que o pessoal me chamava de Cláudia Furacão Olha. dentro do consórcio, entendeu? E foi aí que eu entendi sobre a questão do meu valor como pessoa, como mulher, porque, como eu te disse, eu vivia nesse relacionamento abusivo e eu me sentia independente financeira dele, mesmo que eu não era, mas na minha cabeça eu me sentia independente financeira. E como eu comecei a ter um padrão de vida até mais alto que o dele como funcionário público, né? Eu falei, cara, eu não preciso ficar passando por isso. Eu não tenho necessidade disso, né? Lógico. E foi aí que eu comecei, entendeu? Então, eu saí da periferia de São Paulo, né? Que eu morava na cidade de Tiradentes. Fui já mudar com a minha filha para o Anália Franco, entendeu? A minha filha sempre, graças a Deus, apesar de toda a situação, ela nunca estudou no colégio público. Eu sempre coloquei ela no colégio particular. E graças a Deus, com o consórcio, eu só fui crescendo e só fui evoluindo. Então, por isso que hoje eu falo, a venda salvou a minha vida. Sim. Entendeu? Que Por louco. vários momentos, né? Vários momentos. Então, eu tenho prazer em vender. E foi Entendeu? aí que você veio pro digital, né? Você foi no trabalho. Foi porque trabalhar com consórcio foi muito bom. Só que fechou um ciclo, porque aquilo se tornou automático para mim. Eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais desafio. Pegar um telefone e fazer uma venda, para mim era muito tranquilo. Então, calma, mas eu vou te fazer uma pergunta que é o que muitas eu tenho até uma pessoa muito próxima que estava começando a empreender. Ela saiu de uma empresa grande e ela recebeu, ela falou que ia empreender de social media e também no digital. Só que aí uma outra empresa chamou ela para voltar a ser CLT e ela acabou indo. O salário que você falou que tirava, conforme eu via, que você tirava 50 mil no consórcio. Isso mesmo. Como é abrir mão de você ter um salário de 50 mil, que é um salário Claro, com muito certeza. bom, a Sim, gente sabe sim. disso, para você ir para o digital, do qual você não tinha experiência nenhuma e você não sabia quanto você ia ganhar. Então, eu costumo dizer que eu cheguei pro digital e eu fui enganada. Eu vou te É essa a explicar o sensação que a gente tem no começo. Por que que eu fui enganada? Porque eu ficava vendo aquelas propagandas das mulheres bonitas, ricas, né? Ai, porque eu consigo vender fácil. Ai, porque eu trabalho da minha casa, eu trabalho da praia, né? E até mesmo antes de começar o programa, que nem eu estava te falando, na época da pandemia, Gi, começou a vir uns estralos, sabe, na minha cabeça, porque assim, eu sempre trabalhei muito no automático e sempre para abastecer a minha filha de coisas principalmente materiais. Sim. E principalmente a questão do estudo dela, que sempre para mim foi muita prioridade. Então, chega a ser até engraçado, né, e doloroso, mas eu nunca tive um momento com a minha filha. E a pandemia me trouxe isso. Olha. Entendeu? Então, poder ver a minha filha dormindo, poder ver ela acordando, poder tomar café da manhã, poder almoçar, aquilo foi tão mágico para mim, foi tão maravilhoso, que eu falei, cara, eu quero viver isso. Eu quero Mas isso na para mim. pandemia você já estava no digital? Não, olha só. Mas eu já estava vendo algumas propagandas, tá. entendeu? E aí, o que acontece? Nesse período, né, do consórcio, eu fui convidada a ser sócia de um escritório ali no Tatuapé, aonde eu iniciei um escritório também do zero. Eu falo, gente, deve ter uma placa escrita implantação na minha testa, né? Não é possível. Né? Implantação de algo falido, né? Porque eu entrei, né? A pessoa falou assim, Cláudia, você aceita? Eu falei, bora, que eu gosto de desafios, né? Falei, bora. Cheguei lá, não tinha nada no escritório, nada. Só os móveis, muito bonito, por sinal, mas vendedor que era bom nada. Aí eu falei, então tá, né?
Aí eu montei uma equipe de 25 vendedores. Uma outra coisa que eu tenho também, eu não gosto de pegar gente pronta. Eu gosto de formar os meus próprios vendedores. E aí, Gi, para onde que eu fui? Para o semáforo. Por que no semáforo? Eu lembro dessa Lembra? passagem muito louco. Por que o semáforo, Gi? Porque ali eu queria pessoas dispostas, com coragem para trabalhar, para empreender, entendeu? Porque um vendedor, ele é um empreendedor, ele é um empresário, sim, entendeu? E aí eu fiquei olhando ali as pessoas, os meninos correndo, as meninas correndo, e eu comecei a distribuir cartãozinho para elas, né? Então elas foram. É muito louco essa parte. Entendeu? Muito legal, cara. Eu montei uma equipe de 25 vendedores, ensinei eles do zero a vender consórcio. E aí, um escritório que não estava vendendo absolutamente nada, 3 meses depois, a gente já estava batendo 5, 6, 7 milhões de vendas. Nossa. Entendeu? Então, você entende que não existia mais desafio para mim dentro do consórcio, né? E aí, você sabe também a dificuldade de você ter sócios, Sim, né? nem me fale. Você sabe da minha história, né? Sim, entendeu? Deus me livre. Então, a sociedade é muito complicado. Muito complicado. E eu já fiz muita gente rica, Gi. E eu tinha decidido... Não, eu concordo, mas um salário de 50 mil pro padrão nosso, Sim. você podia se considerar, não digo Sim. milionária, mas ok. Então, mas foi exatamente isso a minha virada. Porque quem fazia os 50 mil era eu. Não eu ele. Não. Ah, Era eu trabalhando e eu vendendo. Porque os meus 50 mil eu ganhava todo mês, mas porque eu vendia também. Ah, tá. Você Entendeu? tava Eram as ali minhas no... Exatamente. Tá. Eu, além de fazer a gerência da equipe, eu também fazia minhas próprias vendas. Tá. Porque só a comissão da equipe não dava. Entendeu? Entendi. E aí foi quando eu falei, eu pensei, não. Da realidade foi assim. Eu pensei em montar um escritório para mim. Eu falei, não quero mais sociedade, eu vou montar o meu escritório, né? Então eu queria ali ainda na região da Paulista, né? Porque a gente não pensa baixo, né? Sim. Se é pra fazer, já fazer vamos direito. pra cima. Puxa Aí, essa aí régua. eu fui para a região da Paulista, escolhi um lugar legal para fazer. Como eu tinha experiência com call center, eu queria trazer essa experiência do call center, montar uma parte atendimento, né, no telefone, montar uma parte presencial, enfim. Só que eu falo que Deus sabe muito o que é melhor pra gente, né? Muito mesmo. No outro dia que eu ia assinar contrato com a locação, eu vi um vídeo da esposa do Wendel Carvalho, a Karina, né? O Wendel é um dos meus mentores. E aí, simplesmente, ela estava falando como que ela entrou para o digital, que ela também tinha um salário mais ou menos de 30 mil reais. Ela, teoricamente, ela tinha uma vida muito boa. Sim. E ela queria crescer e ela estava pensando em ter um outro consultório, né? E foi aí que o Wendel trouxe para ela, falou assim, por que você vai ter um consultório onde você não vai ter mais vida, você não vai dar conta de atender mais as pessoas, entendeu? Sendo que você pode ter um curso online, você pode ter os seus atendimentos e você vai atender as pessoas aonde você quiser, no mundo inteiro, porque não vai ser tão limitado. E foi aí que ela começou. E aí eu falei, é isso. Não, é o que a gente falou antes. Você vê alguém falando, tipo, lógico, vê o Wendel, a Karina, são pessoas que eu sigo ele. Eu tô dentro de uma mentoria dele, legal, aliás, ótimo. né? É muito estimulante, né? Mas quando você tem um salário de 10 mil, 8 mil, eu vou virar a chave, eu vou fazer isso e acabou. Sim. Com um salário de 50 que era o seu, por mais que você tava ali ralando, é muito mais difícil a decisão. Então, era e não era. Por quê? Como eu te disse, eu vim enganada. Porque na minha cabeça eu pensei, se eu faço 50 mil aqui, eu vou fazer no digital. Eu vou fazer no digital, é tranquilo, moleza. Entendeu? Foi aí que eu quebrei a cara, né, Gi? Porque você entende. Né? E assim, né? É uma construção do zero, exatamente, cara. Né? E quando eu saí da empresa lá, né? O meu sócio ainda falou, você tem certeza? E eu com o peito estufado, total. Entendeu? Tenho total, bateu no peito, né? Menina, eu falo hoje, eu não bato mais no peito. Esse tapinha no peito é muito pesado. Eu não bato mais no peito, né? E aí eu saí. E eu tenho uma frase comigo que eu não volto para trás. Entendeu? Nem para buscar celular. Se eu esquecer meu celular em casa, eu não volto pra buscar. Ah, não, Cláudio, foi um iPhone 15. Não volto, gente. Não volto. Você acredita? Eu tenho essa filosofia comigo, não volto. E aí, simplesmente, eu falei, cara, isso aqui vai ter que dar certo agora? Porque eu não aluguei o espaço. Eu não tenho mais meus vendedores, que eu saí, eu falei, fica tudo para você, que eu não quero, eu vou construir do zero, né? E foi um grande desafio. E nesse processo também eu estava num outro relacionamento.
E aí eu decidi que eu não queria mais também continuar naquele relacionamento. Então foi um processo assim de transição de carreira muito tumultuado. E aí uma parte da minha história que você conhece, né, que eu falo que eu estava ganhando 50 mil reais, obviamente que eu tinha um padrão de vida bem Lógico. elevado. Eu morava na época numa cobertura ali na região da Anália Franco, eu tinha um carro importado, a minha filha estudava no Albert Einstein, enfim, né? Eu tinha uma empregada que limpava e eu tinha uma cozinheira, né? Que era nesse nível, Ai, que entendeu? Eu não queria fazer delícia. nada, Falei, já que é pra ser madame, vamos ser direita. E simplesmente, Gi, tudo acabou, entendeu? Eu falo que eu estava num parque aquático e eu resolvi descer do toboágua, entendeu? Só que quando eu mergulhei na piscina, eu mergulhei numa piscina de lama. E aí que você vê como que as coisas acontecem, né? Eu saí do meu apartamento, que era alugado, então eu fui, né, convidada a me retirar, né, vamos dizer assim. Perdi o meu carro por busca e apreensão, porque eu não conseguia pagar, eu tinha uma Land Rover, né? Então eu não conseguia mais pagar o meu carro. Consegui ainda manter minha filha no colégio, porque era uma questão de honra, né? Mas eu voltei para as minhas origens, amiga. Eu voltei para a cidade de Tiradentes. Tive E que voltar a como morar foi para minha isso, mãe. Clau? Nesse momento, você achou que tinha feito a coisa errada? Ah, eu A decisão. surtei, né? Surtou, né? Surtei, total. Eu não Você me não pensou em conformava. voltar pro Não, consórcio? Não. não pensei, entendeu? Eu pensava sobre as minhas atitudes, sabe? Referente à escolha do meu relacionamento, referente a até atitudes que eu tinha tido de ter colocado a minha filha numa situação de vulnerabilidade. Então eu me culpava muito por tudo Tá. de ruim que estava acontecendo, entendeu? E aí eu fui para casa da minha mãe, só que eu coloquei na minha cabeça que aquela estadia na casa da minha mãe era só 3 meses, né? Tanto que a minha mãe, ai, filha, eu vou montar um quarto. Não monte, eu não vou ficar, entendeu? E ali começou a CRB, né? Então eu aproveitei que, tipo assim, eu não estava trabalhando, eu não estava fazendo absolutamente nada. Foi a época que eu estudei muito, Que né? legal, cara. E aí eu comecei a fazer um curso, entendeu? E falei, cara, vou vender. E aí que veio a grande, algo engraçado, né? Porque quando você chega no digital, você não se enxerga, né? Então, assim, eu nunca me enxerguei como essa mulher com 50 mil reais dentro do digital. Quem sou eu? Ah, uma pobre coitada que está morando na periferia de São Paulo, entendeu? Caramba, E aí eu Clau. montei um e-book, né? Coloquei um e-book para vender com todas as expectativas do mundo Não que eu ia vendeu vender. nenhum. Menina, eu não vendi um e-book de R$ 49,90. Isso é muito comum para quem começa, Gi, para quem foi começa no muito digital. Eu fiz a mesma frustrante, coisa. muito frustrante mesmo, né? Mas hoje, Clau, diante de todo, hoje eu sei que você está aí, tá, sua empresa, graças a Deus, está Sim. crescendo. Qual a lição que você tirou de tudo isso para a Cláudia pessoa? Não para a Cláudia empresária, mas para a Cláudia pessoa mesmo, no seu íntimo. Eu renasci, de verdade, porque quando você está num patamar muito alto de vida, né? Principalmente falando da parte financeira, às vezes a gente não enxerga. Você tem uma vaidade, um ego muito forte, muito grande, entendeu? E Deus me quebrou no meio e me reconstruiu, Ai, tô entendeu? toda arrepiada. Ele me quebrou, ele precisou quebrar aquele vaso Para construir para outro. construir esse vaso que está aqui na sua frente hoje, entendeu? Então, eu entendo que foi necessário. E todas as noites eu agradeço por ele, por aquele momento. Entendeu? Porque hoje, não que eu não desse valor, eu dava valor. Mas hoje eu dou muito mais valor, entendeu? É porque às vezes quando você. É muito. Eu falo que quando a gente está galgando, né? E você vai subindo patamares mais elevados, e lógico, com isso vem. Nós que somos mulheres vaidosas, vem tudo que rodeia. E é Demais. muito fácil você se acostumar, né? Quando você realmente. Porque eu também tive, conforme eu já te falei, minha fase muito crítica. Perdi meu carro, perdi meu apartamento, mas vendendo para investir dentro Sim. do buffet. Por causa do roubo que eu tive. Mas naquele momento também eu achei que eu estava No zero. no zero. Eu falei, cara, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi a minha dignidade. Exatamente. E ali, naquele momento, a gente não consegue entender, Não. né? Mas quando você começa a ver as coisas clareando. E foi até o que eu falei.
a Giovana que eu sou hoje, né? A potência que a gente acaba É. se tornando é por causa disso que a gente, Sim, né? sim, Dessas porque dificuldades que a gente passou. é o seu porquê, né? Sim. Exatamente, é o porquê do antes e o porquê de agora, entendeu? E aí, quando eu falo para as pessoas que vender salvou a minha vida, foi Realmente exatamente isso, salvou. entendeu? Me salvou, me tirou de um relacionamento abusivo, extremamente abusivo, entendeu? Que eu só enxerguei o meu valor porque eu entendia que eu conseguia fazer o meu próprio dinheiro e eu entendi que eu não precisava passar por várias situações. Me salvou quando, por várias vezes, eu consegui ajudar minha família e foi tudo aprendendo a vender, Gi, entendeu? Olha que incrível. Me salvou quando, o ano passado, eu perdi tudo, né? E eu voltei a empreender, tá? E foi, Você se vê entendeu? hoje sem empreender? Não. Não Voltando me pro vejo, CLT? não. Imagina, não Não, né? consigo, não consigo. Na realidade, eu não consigo me ver nem no escritório, porque eu tive nesse momento, né, que as pessoas querem se aproveitar de você, e eu tive vários convites para voltar. Não Volta, imagino com mulher, seu porque você é currículo. muito boa. Eu tenho uma vaga, eu tenho uma mesa. Mandavam foto para mim, eu tenho um escritório aqui, uma sala fechada para você. Eu falava, não quero. Eu não quero, entendeu? E nessa nova fase de construção, Gi, eu me mudei novamente, né, para o Tatuapé, que é um lugar que eu amo de paixão, entendeu? Só que assim, eu não tinha dinheiro, entendeu? Então, mesmo as pessoas falando para mim, volta, e eu não tendo dinheiro, e eu sabendo que ali eu fazia dinheiro da noite pro dia, eu e a minha filha, eu comprava uma marmita, entendeu? A gente almoçava e guardava a marmita para a gente poder jantar. Mas eu falei assim, eu quero isso. Eu não vou desistir, entendeu? E aí tudo mudou. E foi muito engraçado porque quando chegou dezembro de 2023, eu já estava gerando um movimento, né? E aí eu pegava bijuteria, pegava algumas coisas, né, de algumas amigas minhas e iam vendendo, entendeu? E nesse ponto também, como eu tinha feito lá atrás, eu tinha feito um seguro, alguns investimentos, então eu peguei esse investimento que foi me mantendo para pagar o meu aluguel e tudo mais. Mas ali, ó, na risca, a gente não luxava, né? E na virada do ano eu prometi para mim mesmo, isso aqui vai dar certo. Isso vai ter que dar certo. E no dia 2 de janeiro, eu realmente sentei e entendi que a Cláudia do consórcio, que fazia 50 mil, ela poderia, dentro do digital, não só fazer 50, 100, 200, 300, quanto ela quisesse, né? E foi aí que eu comecei a estruturar a minha empresa. Sim. Então, hoje, depois de 6 meses, 7 meses, vamos dizer assim, a CRB hoje, graças a Deus, é uma empresa bem sólida, né? Eu já tenho 3 negócios dentro da minha própria empresa, que legal, entendeu? cara. Eu tenho a mentoria DEA, né? A mentoria DEA é justamente DEA vem de deuses em latim, você viu? Incrível, E a incrível. mentoria DEA é onde eu ensino essas empreendedoras também, que não sabem nem para que lado que vai. Ela entra, eu dou todo o passo a passo, desde a parte de colocar uma foto interessante no perfil dela do Instagram, até ela vender. Entendeu? Porque a maioria dessas empreendedoras, o medo dela não é de empreender, o medo dela é de vender. É o medo de não faturar, Exatamente. né? É o medo de Como não que eu não vou faturar. pagar minhas contas? Então, eu ensino ela. Eu tenho minha agência de sellers, né? Onde hoje eu tenho em torno mais ou menos de 20 vendedores, tá? Que estão vendendo mentorias de high ticket para os mentores aí do mercado. legal, cara. Entendeu? E eu tenho agora o projeto Mulheres e Negócios, né? Sim, que sim. lá atrás já era um desejo meu de ter o meu evento, de palestrar, de compartilhar a minha história, entendeu? Para que encorajasse outras mulheres A né, fazer o mesmo. a fazer o mesmo, entendeu? Independente Cara, da a gente situação. tá estourando do Bora. tempo. Mas, gente, olha, o recado de tudo isso, entrando aqui no estúdio, eu até gravei um stories, que quando eu fui convidada a ter o meu podcast, eu não imaginava o quanto seria agregador para a minha vida. Quando eu comecei o podcast, eu ainda não estava no digital, já era algo que eu queria, mas ainda não era, eu não tinha noção do que eu faria. Eu comecei no digital em dezembro. E estar aqui e ouvindo essas histórias, é por isso que eu falo para vocês, todos que vão ver esse episódio, são histórias que mostram, gente, o quanto é capaz, o quanto nós somos capazes. Embora as dificuldades apareçam, as dificuldades é para nos tornarmos mais fortes, para
algo muito maior. E tem uma frase que eu falei lá na Imersão Eva e que eu trouxe para minha vida. Eu escutei de uma entrevistada e eu achei Ótimo. incrível. Nós estamos acostumadas a sair do ruim para o bom. Mas não estamos Não. acostumadas do bom para o extraordinário. E o extraordinário, ele demora. Demora. Ele não é de um dia É para o um outro. processo. Né? É um processo interno Sim. e um processo Você tem que se externo. uma frase que Exatamente. o Wendel fala muito, você tem que desenvolver É, musculaturas, né? Se exatamente. desenvolver como pessoa para você receber o que está lá É isso muito mesmo, grande. é isso mesmo. Porque se você recebesse o que está lá muito grande com a sua mentalidade lá de trás, você ia perder Imagina. tudo de novo. Não consegue. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então, hoje, eu me determinei, né, na virada do ano mesmo, como eu te disse, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que a CRB, ela ia dar certo, né? E hoje, Gi, graças a Deus, eu não faço só 50, eu faço mais de 100 mil reais de faturamento só. dentro da minha empresa. Que delícia! Igual o Wendel fala, que Entendeu? delícia! Então, é a verdadeira frase, o poder está dentro de Sim. nós. Eu quero que você deixe um recado para as mulheres agora, enquanto eu vou abrindo a garrafa Ai, de vinho. ótimo, adoro. Olha para lá e dê um recado para todas essas mulheres que vão ver esse episódio. Bom, o recado que eu tenho para vocês é: não tenham medo, enfrente a sua mente, os seus desafios e sempre tenha o seu porquê alinhado. Porque quando você estiver no seu momento mais triste, mais desanimador, o que vai fazer você seguir em frente é o seu porquê. Nossa! Eu não tô conseguindo abrir. Agora a gente tem ela é não, de abrir. Posso passar pra ela? Vamos ver que você tem. Eu tenho aqui a minha uma staff. equipe! Você já conseguiu? Nossa, Gi, Nossa, gente, cadê essa força? cadê? Eu sempre faço esse brinde, Clau, com as minhas Ai. entrevistadas, para agradecer a presença de todas vocês aqui e do quanto essas histórias são E inspiradoras. continua, Gi, seu trabalho é lindo, Obrigada. maravilhoso. Que Deus te abençoe cada Amém, vez mais. Amém. Obrigada, viu, por estar Imagina, aqui eu que agradeço. e compartilhar a sua história. Tem que beber, né? É. Brindou, tem que beber. Que Deus nos abençoe Amém, sempre. amém. Gente, então estamos finalizando mais um episódio e foi incrível como todos. Tchau, tchau. Obrigada, Gi.